Testando, 1, 2. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. É com grande carinho e alegria e honra que mais um ano nós aqui estamos como grupo de música espírita Arte e Luz, representando diversas casas espíritas de Santa Maria e região, trazendo nosso carinho através da canção a esta casa abençoada e a todo o movimento espírita que se faz presente,
neste mês comemorativo a mais um ano de trabalho no bem. Queremos parabenizar a todos os irmãos desta casa querida que nos acolhe e que acolhe o movimento espírita de Santa Maria, da região do Rio Grande do Sul e de todos os outros estados que se fazem presentes no mês do Abrigo Pitã, que já é famoso em nossos corações. E é com muita alegria e carinho que aqui hoje nós trazemos o abraço fraterno de todos que não puderam aqui estar, mas que estão espalhados nas casas ou nas suas cidades, e que, através de nós, traz esse caloroso e carinhoso abraço a todos, através da canção. A nossa próxima canção é conhecida de muitos irmãos, tanto no meio espírita quanto outros meios no popular. E nós queremos dedicar a cada um dos senhores, dos trabalhadores desta casa, aos amigos espirituais, muitos que aqui nos acompanham, e que nesta noite, para eles, é uma verdadeira festa, pela nossa presença e por estarmos comemorando uma data tão querida de trabalho e de amor. Por isso nós dedicamos essa canção e gostaríamos que cada um dos senhores pudessem buscar na mente aquele irmão querido, aquele familiar amigo, que não pôde estar aqui, mas que receba em forma de canção o nosso carinho, o nosso amor. E que os senhores também possam nos acompanhar nesta próxima canção. Desde já, muito obrigado à casa que nos chama, parabéns a todos. E é do nosso coração também, Tarcísio. Nosso muito obrigado, carinhoso.
Caros irmãos, caras irmãs, amigos, amigas de Ideal Espírita, o nosso cordial e fraterno boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Tarcísio, atual presidente do abrigo, e gostaria neste momento de, em nome de todos os trabalhadores de nossa casa, dizer que é muita alegria para os nossos corações podermos estar aqui nesta noite, reunidos uma vez mais, em nome de nosso Mestre Jesus, para comemorarmos mais um ano de existência de nossa casa. Hoje iniciamos a terceira semana do 29º mês espírita do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, em comemoração aos 69 anos de existência. Por isso, nós gostaríamos de dizer que, além de muita alegria, também é motivo de muita gratidão poder contar com a presença de todos aqui nesta noite. Lá se vão 69 anos, onde muitos trabalhadores dedicaram praticamente as suas existências para que aqui estivéssemos hoje, nesta noite, reunidos para ouvirmos, para refletirmos a respeito do Evangelho de nosso Mestre. Suores, lágrimas, alegrias, mas acima de tudo, são 69 anos consolando os nossos corações, para que aprendamos a caminhar com segurança, para que aprendamos a dar passos firmes rumo à perfeição. Por isso, meus irmãos, agradecemos mais uma vez a presença de todos, em especial hoje nosso querido grupo Arte e Luz, que mais uma vez vem remexer emoções nos nossos corações e abrilhantar o nosso evento. Temos, pois, um débito de gratidão para os queridos amigos e as queridas amigas. O nosso muito obrigado. Obrigado pela presença das nossas irmãs, presidente do Conselho Regional Espírita da 4ª Região e a presidente da União Municipal Espírita aqui de Santa Maria. E convidamos neste momento, então, a nossa querida amiga Maria da Glória, presidente do CRE 4, para fazer a prece inicial e iniciarmos os trabalhos desta noite. O nosso muito obrigado. Antes, o nosso coral irá cantar uma música e ela fará na sequência a prece.
Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos conversar com Jesus. Com os nossos corações embalados pela melodia. Com os nossos corações já envolvidos nas vibrações amorosas do nosso meigo Nazareno. Então, neste momento, nos postando diante dele, para agradecer, para depositar a nossa eterna gratidão, por nos encontrarmos aqui, Senhor, nessa escola abençoada da terra, para o nosso aprendizado e nosso aperfeiçoamento. E nos concedeste, Senhor, a oportunidade sublime de nos encontrar neste banquete, nesta noite, neste ponto de luz aqui na terra, aonde o sol desta doutrina bendita ilumina os dois planos da vida, iluminando, esclarecendo, consolando, enxugando lágrimas. Vós que cuida, Senhor, da multidão de aflitos de ambos os planos da vida. Sabemos que neste momento muitos estão sendo consolados e as tuas dádivas celestes estão sendo derramadas, envolvendo a todos que aqui se encontram, enternecendo os nossos corações, para que todos nós saímos daqui nesta noite enriquecidos no conhecimento da luz desta doutrina, mas envolvidos nos teus eflúvios, Jesus. Ó Mestre querido, vós que conheceis a nossa alma em profundidade, derrama, Senhor, neste momento as tuas bênçãos amorosas, alcançando cada um em especial, e que este facho de luz se estenda, Senhor, para todos nós, fazendo com que compreendamos sempre cada vez mais a tua proposta. Em teu nome, Jesus, e da falange bendita, e sobre o amparo do mentor querido desta casa, com os seus mensageiros celestes aqui presente, damos por iniciado o trabalho em comemoração a mais um aniversário deste ponto de luz. Que as tuas bênçãos, Jesus, com teu amor, a tua paz, permaneça em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, Mestre querido, e que assim seja. Convidamos a todos, neste momento, a assistirmos o vídeo institucional do nosso abrigo. Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O abrigo
Oscar José Pidan foi fundada em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Nós convidamos neste momento o organizador do Mesa Espírita, Teldes Farias, para que, junto com o palestrante, venha até a frente aqui, onde será feita a apresentação do nosso amigo palestrante. Boa noite a todos. Cá estamos, graças a Deus, dando sequência, então, nas nossas atividades de mais um aniversário da nossa casa. Hoje nos visita o professor César Soares dos Reis, que vem de Niterói também, lá da terra do palestrante anterior, nosso Eduardo Guimarães. O César, ele não queria apresentação. Eu conheço o César de longa data. Eu espero não atingir a sua humildade. Ele disse, não, diga só que eu sou trabalhador espírita, pronto. Mas nós, não é para atingi-lo, não, na sua modéstia. Temos que dizer alguma coisa sobre o nosso visitante. Então, é muito pouco que eu relacionei aqui. Mas é alguma coisa, nós todos precisamos saber quem é o César. Ele foi professor, muitos anos, de Física e de Matemática, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e hoje é professor, então, aposentado.
é presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, lá no Rio de Janeiro. É membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira. Integra o Conselho Superior da nossa FEB. É expositor atuante no Brasil e no exterior. Como o Eduardo acabou de chegar dos Estados Unidos. Quando o Eduardo chegou, ele tinha vindo dos Estados Unidos. O César esteve lá praticamente juntos e chegou há pouco dos Estados Unidos, ajudando o espiritismo a se expandir em terras americanas, na América do Norte. Ele integra como conselheiro a direção da cruzada dos militares espíritas. Foi diretor e ex-presidente do Lar Fabiano de Cristo, que é o braço assistencial da organização chamada Caixa de Pecúlio dos Militares, hoje Capemisa, e ajuda essa casa com dinheiro, que ajudou o lar e continua ajudando o Lar Fabiano de Cristo a se manter. Uma parcela pequena continua a vir por cerca de 30 anos da vida da nossa casa, e o Lar Fabiano de Cristo mandando um dinheirinho para ajudar a gente a se manter. Profissionalmente, então, é tenente-coronel reformado do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, e é também engenheiro militar, cursou o Instituto Militar de Engenharia, graduando-se como mestre em Engenharia de Sistemas. Desculpe, ele não queria que eu dissesse nada disso, mas ele é, sobretudo, nosso amigo. Anos e anos atendendo aos nossos convites, anos e anos nos visitando, como amigo, como companheiro, como trabalhador. Nós que o conhecemos há muitos anos, sabemos que toda a vida ele trabalhou no bem das criaturas. Onde esteve, ele só fez e só faz o bem. Fico por aí. Esse é o nosso expositor dessa noite. Com muita honra lhe passamos a palavra. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É um enorme prazer retornar a essa casa. A gente, quando vê um vídeo como esse, isso toca muito profundamente o nosso coração. Porque é exatamente isso que propõe a doutrina espírita, né? O trabalho no bem. Levar as pessoas a experimentarem o bem, a sentirem o gosto bom do bem, que é o que esta casa faz. A gente vê o vídeo, é exatamente isso, né? É o trabalho que cuida do corpo, que cuida da alma. Esse é o grande desafio da humanidade. Levar um número crescente de pessoas a cuidarem desinteressadamente do corpo e da alma das pessoas. O início do cristianismo era assim. O primeiro século do cristianismo se caracterizava pelos cuidadores. Havia um grupo de cristãos no Egito, Alexandria, e que eles imaginavam que viver a vida era cuidar um do outro. Esse era o cerne do ensino de Jesus, cuidar um do outro. Assim, se você servia um copo d'água a uma pessoa, você era mais ou menos um garçom que dava um copo d'água. Mas como você sabe que a água é um fluido que recebe facilmente vibrações, você fazia uma oração, pedia ao Senhor que colocasse ali naquela água alguma coisa boa. E quando a pessoa bebia água, ela bebia água e aquela coisa boa. Quando você fazia comida, você simplesmente pode cortar as coisas e levar ao fogo, cozinhar. Você é meramente um cozinheiro. Mas se você pede ao Senhor que coloque ali alguma vibração boa, a pessoa come a comida e a vibração boa. É assim mesmo que a coisa funciona. E é esse o espírito do cristianismo puro. Colocar alguma coisa boa para as pessoas durante todo o tempo. Ah, como o mundo está precisado dessas coisas.
Por isso, quando a gente vê um vídeo como esse do abrigo, o nosso coração se sente profundamente tocado, porque essa é a proposta. E esse também é o desafio. Vamos falar um pouco sobre essa proposta, esse desafio, nessas bem-aventuranças. Queria dizer que nós extraímos esse nosso trabalho, obviamente da codificação, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Também usamos bastante os livros do professor Pastorino, sobretudo a Sabedoria do Evangelho, e também do grande pensador, Dr. Huberto Roden, com o qual nós tivemos o privilégio também de conviver na Fundação Alvorada. Vamos então trabalhar essa ideia. Disse nosso Mahatma Gandhi que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e se salvasse o Sermão da Montanha, apenas eles, nada estaria perdido. Então isso é importante, porque Gandhi não era nem cristão, não é? Mas entendeu a profundidade, a essência desse sermão absolutamente extraordinário. Vamos lembrar que antes de iniciar a sua vida pública, Jesus fez 40 dias de silêncio, de meditação. Era Jesus Cristo, hein? Imagine o silêncio e a meditação nessa criatura, no deserto. E o Sermão da Montanha foi a primeira mensagem que logo no princípio Jesus dirigiu ao povo. O sermão foi proferido nas colinas de Kurum Hatim, lá no sudoeste do Lago de Genezaré. Essa, na verdade, é uma verdadeira plataforma do reino, porque o objetivo final do Sermão da Montanha é oferecer às criaturas a oportunidade efetiva, a caminhada real, para que cada criatura possa entrar no reino dos céus. Então é uma plataforma, usando uma linguagem mais ou menos da política de hoje, né? A plataforma para que você chegue ao reino de Deus. Na verdade, há aí um programa daquela mística divina e da ética humana, visando essa total autorrealização do homem enquanto espírito, né? Ele se ilumina a partir daí. E nós costumamos dizer que se o Evangelho é o coração da Bíblia, né? O Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. E se nós disséssemos que o Sermão da Montanha é uma espécie assim, o bolo, né? O bolo supremo da revelação, as bem-aventuranças são a cereja do bolo. Nós vamos estudar um pouco, refletir um pouco sobre essas questões nesse nosso encontro de hoje. Logo de início no sermão, vem as 8 beatitudes, né? Onde Jesus proclama felizes precisamente aqueles que o mundo considera infelizes. É muito interessante isso, né? É uma proposta absolutamente revolucionária, né? Ou seja, felizes são os pobres, os puros, felizes são os mansos, os sofredores, os perseguidos, os misericordiosos. Essa distinção entre felicidade e gozo, entre infelicidade e sofrimento, vai através de todo o Evangelho de Jesus. Mas ela só pode ser compreendida por aqueles que buscam despertar para a realidade do seu eu espiritual. Veja, o ser humano tem uma parte mais externa, que é o ego, e tem uma parte mais interna, que é o eu, né? O eu é o caminho. No eu é que nós somos deuses. O ego muitas vezes nega essa divindade e muitas vezes caracteriza os descaminhos. Do ego vêm os egoísmos de toda ordem. Do eu vem o altruísmo de toda espécie, porque o eu é divino. E pelo eu nós somos deuses. E é pelo eu que nós passamos a viver na integridade com o Pai. Mas esse é o caminho que precisa ser seguido através dessa orientação que nos vem no Sermão da Montanha. Então o sermão representa esse profundo contraste entre os padrões do homem do mundo e do homem que busca a sua evolução. É um contraste muito grande isso. Para compreender essa sabedoria que é tão excelsa, o homem tem que ultrapassar os ditames do seu intelecto analítico e abrir a alma
para uma experiência intuitiva. Interessante essa palavra intuição. Ela vem do intuire, formada de in, que significa dentro de. Intuire é o verbo que significa bradar. A intuição é uma voz que grita dentro de nós. Mas para que você ouça essa voz, os seus gritos externos do ego não podem se fazer ouvir. É preciso que haja um silêncio total, para que dentro desse silêncio, essa voz da intuição possa ser ouvida. Gandhi se referia a essa voz, quando houve aquele episódio famoso da desobediência, do imposto do sal. Ele fala da voz que falava dentro dele. Madame Curie, pesquisando a intimidade da matéria, nos invernos rigorosíssimos, num lugar absolutamente inadequado, muito frio, mas ela dizia, uma voz dizia, vai Maria, prossegue, isso é importante para a humanidade. Ela dizia, era uma voz tão doce, tão meiga, tão firme, tão suave, que eu não podia resistir. E apesar do frio terrível de Paris, aqueles invernos horrorosos, apesar daquele vento que entrava, da neve que caía, da tosse que não me abandonava, eu encontrava naquela voz uma força que me fazia progredir. Como Gandhi, como Schweitzer, operando as pessoas sem um mínimo de condições, ele orava e a voz dizia dentro, vai Albert, trabalha, a humanidade precisa disso, dizia ele. E eu ouvia aquela voz, doce, forte, incisiva, generosa, irresistível. Então parece que vinha lá da floresta uma bola de clorofila, entrava pela janela e descia sobre a pessoa. E mesmo sem a menor condição, nós operávamos e as pessoas se curavam. Era a voz que bradava dentro de mim. Todos nós temos essa voz que brada, é a intuição. E diríamos que a intuição é o limite superior da progressão evolutiva da mediunidade. Que vai chegar um momento em que essas mediunidades da exterioridade, do transe, etc., vão sumir. Porque nós vamos ouvir simplesmente a nossa voz, lá dentro, a voz do Senhor. Por isso a mediunidade caminha, como tudo evolui, ela evolui também na direção da suprema intuição. Intuição que vai chegar a um ponto, como diz os textos sagrados, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. Essa é a suprema ação do processo da intuição, da entrega. Então diz ele, para compreender isso é preciso ouvir a voz da intuição, é uma experiência muito pessoal. O homem do mundo acha um absurdo amar os que nos odeiam. É terrível, ele não acredita que é fazer o bem aos malfeitores. Ninguém acredita nisso. Ceder a túnica a quem nos roubou a capa, né? Sofrer mais uma injustiça em vez de revidar o que já recebeu. Convenhamos, da perspectiva do mundo que está aí, o homem mental, o homem egóico, isso é um absurdo. As pessoas não entendem assim. Quando se fala de economia, de finanças, de ciência, o que está em jogo não é essa coisa efetiva da intimidade do ser, da amorosidade, da divindade, do compartilhar, da entrega, do amor. Essas coisas não estão em dia, não estão colocadas. São uma série de regras e normas e leis que, na verdade, não dão à humanidade a felicidade para a qual ela foi criada. A ciência veio com uma chave sagrada para abrir as portas da felicidade, mas nós temos as bombas que matam, destroem. Nós temos aí arsenais capazes de destruir a terra muitas vezes, com a ciência que nós temos. É porque é o homem egóico que ainda está preponderando na política, na economia, nas finanças, nas leis de maneira geral. O que Jesus propõe é uma revolução. É um outro homem que compartilha, que compreende, que cede, que tolera, que ajuda, que apoia, que ampara, que inspira, que orienta um outro homem. Mas para que esse homem apareça, você tem que ouvir essa voz que está lá dentro e surgir para a sociedade numa nova realidade.
Essa mensagem do Mestre, na verdade, é um convite para o homem se transmentalizar, é mudar a mente. Nós temos que mudar os nossos padrões éticos, morais, de compreensão da vida e do mundo. Olhar a vida de outra maneira, olhar o homem de outra maneira, olhar a sociedade de outra maneira, olhar a nossa participação na vida de outra maneira, olhar o trabalho de outra maneira, a distribuição de outra maneira. Enfim, olhar a vida de outra maneira. E, sobretudo, esse processo relacional, que deve ser rico, generoso, acolhedor, de outra maneira, negando muito aquilo que está construído ao longo do tempo na sociedade do homem, né? Então, é uma nova dimensão de consciência. Interessante essa palavra consciência. Ela vem do grego, significa, é a geradora da responsabilidade. Então, à medida que você vai compreendendo essas questões de Jesus, a sua responsabilidade vai aumentando. O que que você pensa? O que que você sente? O que que você faz? Então, a consciência produz essa nova indução responsável na nossa maneira de viver. Então, nós não podemos analisar esse Sermão da Montanha, que, na verdade, é o documento máximo da experiência crística, né, com os olhos do homem do mundo. Não compreendem isso. Estamos vendo as discussões da política, da economia, das finanças. Não passe por essas coisas. Você não vai construir a felicidade através da infelicidade. Não vai construir a liberdade através da negação da liberdade. Não vai construir, enfim, a Revolução Francesa, com ideais belíssimos, fracassou. Que em vez de colocar em primeiro lugar a fraternidade, colocou em primeiro lugar a liberdade. Mas primeiro a fraternidade. Então, na verdade, o que Jesus coloca para nós é essa irmandade, que não pode ser apenas uma palavra bonita, uma coisa de poeta, de filósofo. Não, é uma coisa experiencial, de viver no dia a dia. Somos irmãos. Depois que você completa essa irmandade dentro de você, você começa a se sentir igual ao outro. Liberdade e igualdade. Então, fraternidade e igualdade. Isso muda o propósito. E depois é que virá uma liberdade que você será capaz, efetivamente, de exercer sem machucar o outro. Então, nós não podemos examinar isso com esses padrões do mundo que aí estão, né? Veja como, quando você começa a viver isso, você começa a entender isso. Um dos exemplos mais flagrantes é o de Francisco de Assis, que viveu, em essência, a mensagem do Senhor. Então, para dar início a essa chegada do reino de Deus, que é o objetivo final dessa história toda, é preciso que cada um de nós realize dentro de si mesmo esse reino. O reino de Deus não está lá fora, o reino de Deus está aqui dentro de nós. É preciso realizar dentro da gente. O que é? Quais são as características das criaturas do reino de Deus? Porque o reino mineral tem algumas características, aquela força de coesão dos átomos, né? O reino vegetal tem a característica da busca da vida, não é? Você coloca um vegetal numa sala escura, onde entra a luz, ele vai buscar aquela luz que ele sabe que ele tem que receber aqueles fótons que compõem a luz e transformar isso em vida para ele. Quando você chega no reino animal, você já vê o bruxoleio da inteligência. Quando chega no homem, essa capacidade de criar coisas. Qual é a característica das criaturas do reino dos céus? Doutor Bezerra de Menezes, uma vez, através do nosso querido Divaldo, numa conversa que tivemos lá em Manaus, nos disse isso. As criaturas do reino dos céus têm uma característica: elas vivem em estado de caridade. Então, caridade para nós é uma coisa de momento, de ocasião. Então, você vê uma pessoa caída, uma pessoa machucada, uma pessoa sofrida, você vai lá e ajuda, é um momento de caridade. Mas daqui a pouco você volta para a sua vida, para o seu dia a dia, esquece essas coisas. Enquanto que as criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. São aquelas que fizeram aquela entrada efetiva no reino dos céus. Ou seja, experienciaram efetivamente a mensagem de Jesus. Então, para que isso aconteça, nossa sugestão é que a gente faça a cada dia essa busca da interiorização desse Senhor em nós, o eu divino, a chamada meditação. É importante isso, porque nós estamos acostumados a fazer a oração. Orar é falar, a oração é uma falação.
Enquanto que meditar é calar, é uma calação. Na verdade, durante a meditação, nós temos que nos esvaziar dos nossos conteúdos, das questões do ego. Então já não vou falar mais das minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas frustrações, dos meus dramas, dos meus pedidos. Já não faço mais isso que eu costumo fazer na oração. Eu calo. Então não tem mais nada, já não sinto mais nada, já não penso em mais nada, já não quero mais nada. Eu me exponho incondicionalmente à invasão da plenitude divina. São experiências interessantes, essa calação. Já não sou mais eu quem fala, que sente, que pensa, que ama, que ri, que chora. Eu simplesmente me esvazio para que a voz do Senhor se possa ouvir dentro de mim. Isso é meditação. Porque onde há o vazio, onde há a vacuidade, acontece a plenitude. Nós somos completados por isso. O homem vazio de si é plenificado por Deus, porque Deus é a nossa essência, né? Mas não nos iludamos. Quem vive 24 horas plenificados pelas coisas do ego, as ganâncias, os egoísmos, as vaidades, as luxúrias, as diversões profanas, quem vive 24 horas por isso, não é de repente que vai se esvaziar, vai tirar o ego de se desegoficar, né? Em poucos minutos de meditação. Não é isso que acontece. Ou seja, esse se ilude e se engana a si mesmo por conta de um misticismo que é estéril. Essas fórmulas mágicas que dizem que existem por aí. Não existe mágica nisso, né? O que existe é a integração, né? A meditação, para fazer uma meditação fecunda, eficiente, nós temos que viver habitualmente desapegado das coisas supérfluas. Usar somente o necessário a uma vida decentemente humana. Há pouco tempo nós ouvimos falar de uma dama aí que tinha mais de 360 pares de sapato. Mais do que um par por dia. Alguém precisa de 360 pares de sapato? Alguém precisa de 10 ternos, de 50 sapatos? Ninguém precisa dessas coisas. Mas o nosso mundo está tomado por isso, se acostumou com essas coisas. Então há os excessos, exageros egóicos de um lado e as faltas tremendas do outro. Você vê a fome, a miséria, nesse século XXI, que nós temos as sondas interplanetárias, computadores maravilhosos, telefones fantásticos, as pessoas passando fome, como sempre aconteceu. A droga, né? O sexo pelo sexo, o desvario, enfim, essas ilusões todas que estão por aí. Isso não faz jus à inteligência do homem. No século XXI, que fazemos coisas tão fantásticas, é porque não é uma questão de inteligência. Uma questão de moralidade, de ética, de entendimento, uma questão de amorosidade, o que é um desafio muito superior ao desafio de meramente ter inteligência. Ter inteligência é fácil, ter sentimento amoroso é um desafio supremo, que a inteligência é de fora, enquanto que o amor é de dentro. Enfim, nós temos que nos desapegar dessas coisas, acostumar, acabar com esses exageros, né, das muitas coisas que a gente não precisa, né? Ou seja, luxúria são lixo e tornam impossível uma vida em harmonia com o Espírito do Cristo e do Evangelho. Veja, por exemplo, Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, Doutor Bezerra, a irmã Dulce, Schwartz e tantos outros, né? Quando você olha essas grandes almas, onde está o lixo? Não tem. Não é porque não tem o luxo, não tem a luxúria, não tem essa desagregação toda. O que tem é o amor, que desponta de maneira luminosa. E até hoje, quando a gente lê a vida dessas pessoas, a gente se emociona, porque é a luz que está ali. Então, subir a montanha do sermão, o sermão da montanha, né, exige sinceridade consigo mesmo. Não ilusões com paliativos e camuflagens que lhes encubram a verdade sobre si mesmo. Temos que dizer como grande sábio, né? Vai, amigo, conhece-te a ti mesmo e luta pela tua melhoria espiritual, que a felicidade virá. As bem-aventuranças, enfim, você vai começar a compreendê-las na medida em que você vai começar a vivê-las. A luz se alimenta de luz. O amor se alimenta de amor. Então, a evolução se alimenta de evolução. Gradativamente. Não é de repente que você vai se iluminar, mas vai se iluminando aos poucos, gradativamente. É assim que as coisas acontecem.
Então, o Sermão do Monte, nós trouxemos aqui um sermão simplificado para a nossa reflexão. Repare, é sempre aquela dualidade. Os aflitos vão receber consolo, né? Os brandos e os pacíficos vão possuir a terra. Os misericordiosos vão obter misericórdia. Sempre isso. Os pobres de espírito terão o reino dos céus. E os puros de coração verão a Deus. Na verdade, isso para nós é como se fosse assim uma escalada. Repare, nós de propósito colocamos assim os degraus, né? Você ir subindo gradativamente, até que lá, no último degrau, você vai ter o acesso a ver a Deus, ou seja, vai entrar no reino dos céus. Tudo isso é simbólico da nossa tentativa de compreensão, né? Então veja, você sai dos aflitos e sobe um degrau, vai para a brandura e a mansuetude. Você sai desse degrau e vai para o degrau da misericórdia. Você sai desse degrau, é pouco a pouco, passo a passo. Você vai levar algumas encarnações, muitas encarnações, para subir essa escadinha, que na verdade são 8 degraus, colocamos só 5 aqui para a nossa reflexão, né? Então você sai das misericórdia e entra nesse pobre de espírito. Vamos falar um pouco sobre essas coisas, né? E finalmente você sai daí e vai para o reino dos céus com o seu coração está puro. A palavra puro do latim sanctum, o Espírito Santo, o Espírito puro. Ou seja, você já não tem mais nada manchando, tingindo, tisnando. Está realmente purificado, né? Vamos trabalhar. Lembrando que são bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa ideia de aflito é muito interessante, porque é uma diferença entre você ser aflito e você reclamar da vida. A gente reclama do emprego, reclama do patrão, reclama do frio, reclama do calor, reclama das condições de trânsito, a gente reclama de tudo, né? A nossa vida normalmente é reclamar, nós somos reclamões. Uma coisa é reclamar, outra coisa é afligir-se. A aflição é assim. Eu acordo de manhã e sento na beira da minha cama e faço a minha oração. Senhor, me ajuda que eu hoje quero ter bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Uma oração rápida para enfeixar o meu dia. E aí eu vou viver o meu dia. Quando eu sento de noite na beira da cama para dormir, vou dar um balanço. E os meus bons pensamentos, e os meus bons sentimentos e as minhas boas ações. Na verdade, eu fracassei uma porção de vezes ao longo do dia. Uma porção de maus pensamentos, atitudes inconvenientes, né? Ações equivocadas, quantas coisas, comentários ruins, quantas coisas erradas eu fiz. Aí eu sou um aflito, que eu me aflijo em ver qual gap, a distância entre aquilo que eu gostaria de fazer e aquilo que eu consigo fazer. Essa é a legítima aflição. Ou seja, eu quero o bem, mesmo que não seja um bem nota 10, mas eu quero um bem, bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Mas nem isso eu consigo, porque eu não consigo, faz durante 24 horas seguidas, não consigo. Então eu me aflijo. E aí eu faço uma oração: Senhor, me ajuda. Vai começar a noite, o meu corpo cansado do trabalho, que ele descanse aqui e se recupere. Mas eu, que sou o Espírito, me ajuda para que durante a noite eu possa estudar, possa aprender, possa trabalhar, porque amanhã eu esteja melhor. E quando eu faço essa oração, o que acontece? A espiritualidade derrama sobre mim vibrações altamente positivas, né? De energia, de entusiasmo, de orientação. O meu espírito é elevado para estudar, para aprender, para trabalhar no bem. Por isso é que os aflitos serão consolados. A ideia do consolador significa que não está só. Na medida em que eu realmente e legitimamente me aflijo, aí a proximidade, a presença, o bem do alto se faz. Então eu não estou só. Por isso é que os aflitos serão consolados. Mas lembrar isso, há uma grande diferença entre ser aflito e ser reclamão. Reclamar da vida, não é isso. Não é reclamar das coisas externas e a aflição das coisas internas. Essa é a diferença fundamental para se entender o Sermão da Montanha. É uma mensagem para a internalidade da criatura. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ou seja, na medida em que eu reconheço que é uma distância entre o bem que eu quero fazer e o bem que eu consigo fazer, é uma distância grande, eu sou um legítimo aflito. Quando eu quero diminuir a cada dia essa distância, eu sou um legítimo aflito. E aí a consolação, ou seja, eu não estou só, eu sou amparado. É o que a doutrina nos ensina. Somos amparados, apoiados
orientados, e no dia seguinte eu acordo um pouco melhor. Só que a cada dia você prossegue na sua evolução por infinitésimos. Você não dá grande espaço de evolução num dia, numa vida. Não dá grande, você não evolui de repente. Você não passa a ser homem de bem em 50, 60, 70, 80 anos que você vive. Você vai levar várias encarnações até alcançar essa condição de homem de bem. Mas é preciso trabalhar dia a dia. A pouco e pouco. A gente chama de infinitésimo. É uma coisa tão pequena que como a gente possa imaginar. É menor do que aquilo que a gente pode imaginar. Então isso é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da justiça, que é o equilíbrio, do amor e da caridade, que são essas bênçãos que nos chegam quando nós somos legítimos aflitos, vem na consolação. Fala a diferença que surge, porque eu semeei no passado, então agora acontece alguma coisa, é a lei de causa e efeito, uma lei espiritual, que eu tenho que compreender e experimentar. As aflições, quando se fala a palavra justiça, lembre-se, ela está significando equilíbrio. As aflições são para que nós nos equilibremos. Lembrando que é aflição, não é reclamar. Para isso é uma bênção que você esqueça do passado. E perceba que a felicidade não é desse mundo egóico que nós estamos vendo por aí, né? E na verdade o amor, a ira, o medo, o dever são gigantes da alma. Ou então, como dizem outros pensadores, né? A rotina, a ansiedade, o medo, a solidão. Quais são os gigantes que estão tomando conta da minha alma? A refletir em cima disso, para que depois dessa reflexão faz aquela silêncio, aquele vácuo, e aí o Senhor se projeta produzindo uma plenitude em nós. E daí aparece Cristo como grande consolador. Consolar, quer dizer, não deixar só. Ele é o nosso bom pastor. E por piores sejam os nossos problemas, maiores as nossas iniquidades, os desvios tremendos, Jesus é o modelo e guia. Repare isso. Essas duas palavras. Modelo é uma coisa para a gente copiar. Então está lá o modelo, eu vou copiar. Tentar fazer tão parecido quanto possível. Então Jesus é o meu modelo. Tem que copiar o que Jesus fez. O perdão, a tolerância, a solidariedade, a compreensão. Esse é o modelo. Eu tenho que olhar isso, até que ponto eu estou realmente deixando que esse modelo seja o meu padrão de vida. E a outra palavra é o guia. O guia é aquele que aponta o caminho. Então tem uma porção de caminho, mas o guia é por aqui. O que Jesus nos apontou sempre? A humildade, o perdão, a tolerância, a solidariedade, o amor, né? O esquecimento das ofensas. É isso. Até que ponto eu sou aprendiz do Espiritismo e costumo dizer muito isso. Modelo e guia está lá no livro da codificação. O que significa isso para mim? É realmente Jesus o meu modelo? É realmente Jesus o meu guia? Ou isso é só um discurso que eu faço aqui para uma plateia? Ou uma coisa que eu digo no dia a dia, na minha casa para os outros? Mas quantas vezes ele deixa de ser o meu modelo, deixa de ser o meu guia? Para isso ele é o consolador. Ou seja, não nos deixa sozinhos nunca. É preciso entender isso. Olha, a Terra tem de 3,7 bilhões a 4 bilhões de anos. Foi criada nessa época, faz muito tempo. Jesus já era um espírito puro lá naquela época. Repara a distância absurda que existe entre esse espírito e nós. Mas ele veio à Terra, esteve aqui conosco. Imagine, esse espírito que é pura luz, está aqui entre nós, na nossa ambição, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa maldade, na nossa incúria, entre nós. E com seu olhar de doçura, e mesmo pregado na cruz, ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, e realmente não sabíamos. Mas qual é a grandeza de uma alma dessa que pede que perdoe aqueles que estão trucidando? Modelo e guia, consolador. Entender isso é um desafio grande para nós. Então, ele disse: conhecereis a verdade, ela nos tornará livres. Então, vinde a mim,
Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha, é o Consolador. Tira o peso de cima da gente, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Modelo e guia. Quantas vezes nós estamos usando isso? Quantas vezes? Daí surge a visão do homem na terra, né? Na verdade, nós temos que evoluir continuamente em espiritualidade, ou seja, é aquela coisa lá da essência do ser, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, assegurando assim paz, equilíbrio e harmonia em si mesmo e à sua volta. Essa visão é cartesiana, começa comigo, depois vai para os meus familiares, estão ali à minha volta, meus companheiros de trabalho, meus colegas, meus amigos, enfim, vai aumentando esse círculo cada vez mais. Então, esse é o processo. Para isso há duas palavras-chave. Uma é a humildade. Veja, ela vem de humus. Humus era uma lama. Interessante, né? O rio Nilo, a palavra humus vem do copta, uma palavra que se falava antigamente lá no Egito. O rio Nilo nasce lá no meio da África, nas montanhas. E quando chega o verão, as montanhas, aquele gelo derrete e a água em grande quantidade desce. Quando chega na planície, o rio Nilo transborda de um lado e do outro, chega de 3 quilômetros para cada lado. O Egito é uma dádiva do Nilo, diziam os filósofos, porque de um lado existe, né, um deserto de areia, de outro lado um deserto de pedra. Difícil viver ali. Imagine quando vem a água e ela chega nesse 3, 4 quilômetros para cada lado e ela desce, fica uma lama fértil que permite plantar. As pessoas viviam disso. Então era uma bênção quando vinha isso, né? Então humus era alguma coisa que era uma bênção, era alguma coisa que fazia brotar, fazia a terra se desenvolver. Daí veio humildade. Ser humilde é fazer brotar. Eu sou humilde quando eu me aproximo do outro e a minha ação perante o outro para que o outro desperte, o outro cresça, o outro se desenvolva. É isso que é ser humilde. As pessoas pensam que ser humilde é andar pelos cantos escondidinho lá no canto. Não é bem isso. Ser humilde é fazer brotar, fazer crescer. Você tem qualidades. Pode ser que ninguém acredite, nem você, mas eu acredito em você. Então vou ajudar você, vou te ensinar a ler, a escrever, vou te dar uma profissão, fazer você crescer. Vou te ensinar o bem, vou andar com você para lá e para cá, fazer crescer. O nosso filho, o marido, a mulher, a esposa, fazer crescer. O chefe, o amigo, o subordinado, fazer crescer. A minha relação com o outro, uma relação dadivosa. Eu não sou ninguém, mas o pouco que eu tenho, o pouco que eu sou, o pouco que eu penso, eu ofereço a você, para que você cresça. Isso é que é ser humilde. Então pergunto, é isso que é a partir da humildade que eu vou aprendendo essa coisa do amar ao próximo. Em que medida eu estou executando esse processo de fazer o outro crescer na minha vida? E outra palavra-chave é a caridade, descrita magnificamente na questão 886 do Livro dos Espíritos, a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é o querer o bem do próximo. A indulgência é um processo de adoçamento inteiro, in mais dulcere, adoçar-se por dentro. E o perdão é uma entrega, é uma espécie assim de tapar buraco no processo relacional. E a caridade é isso mesmo, né? Essa coisa de adoçar-se por dentro, acabar com a violência, com a grosseria, é a indulgência que toma conta da gente. É querer o bem do próximo. Não interessa se o outro fala a minha língua, tem a minha religião, não interessa. Eu quero o bem dele. Eu quero o bem de todos. De mim saem vibrações de bem para todos. E, finalmente, no meu processo relacional, eu vou tentar tapar os buracos, né, da nossa relação para que ela seja rica, generosa e acolhedora. Em que medida a caridade está efetivamente presente na minha vida? Como dissemos anteriormente, as criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. E eu, como tenho Jesus como modelo e guia, estou procurando colocar a caridade cada vez mais frequente na minha vida? Essa é a questão fundamental.
Outro item dessa escadinha é os brandos e os pacíficos, né? A brandura, né? A mansuetude. O que acontece com essas pessoas? Vão possuir a terra. Mas de que terra? Essa terra aí, dessa bagunça que a gente está vendo, dessas questões políticas, desses problemas nucleares, da fome para tudo quanto é lado, dessas pessoas que fogem da África e morrem no mar Mediterrâneo, essas tragédias todas estão. Essa terra? Não. Nós pensamos numa outra terra, aquela que Jesus se propõe para nós, né? A terra dos homens de bem, a terra da felicidade, da tranquilidade, da segurança para todos, em que há água para todo mundo, há comida para todo mundo, há atendimento médico para todo mundo, há tudo igual para todo mundo, porque não há luxo para ninguém, não há exagero para ninguém. É uma outra terra, mas é uma terra onde as pessoas são brandas e são pacíficas. Ou seja, ninguém quer impor nada a ninguém. Isso no nível pessoal e no nível nacional. Nenhuma nação quer se sobrepor à outra, dominar a outra, que é a nossa história, lamentavelmente, né? Então nós temos que ser afáveis e doces, né? Temos que ter paciência, tolerância, compreensão, né? Temos que aprender a obedecer para poder chefiar. E temos que nos resignar às coisas que nós não podemos mudar. Além disso, jamais a cólera pode tomar conta de nós. Porque nós estamos falando exatamente de brandura e mansuetude. Ou seja, a construção da paz se faz através de atos de paz. A construção da brandura se faz através de atos brandos. A luz se alimenta de luz. O bem se alimenta de bem. É isso que Jesus veio nos dizer. Isso vale para mim. Isso vale para cada um de nós, isso vale para a humanidade inteira, e vale para o cosmos. Isso é cósmico. Amanhã nós vamos fazer um seminário, não sei se vai ser aqui, mas vamos falar dessas coisas, agora com uma visão da biologia, da genética, da física, que os laboratórios estão descobrindo essas coisas, que deixam de ser, assim, cogitações de médium, de filósofo, de poetas, e passam a ser construções realizadas no dia a dia nos laboratórios. Vamos conversar um pouco sobre isso amanhã, se Deus quiser. Então, depois vem os misericordiosos. Essa palavra é muito bonita. Os misericordiosos vão obter misericórdia. Olha, a palavra misericórdia, ela é formada do verbo latino miseri, que significa distribuir. E córdia vem de corde, que é de coração. O misericordioso é aquele que distribui o seu coração. Interessante, né? E quando você distribui o seu coração, o meu coração é um coração nota 0,2, pequenininho, né? 0,002, um coraçãozinho desse tamanho. Mas quando eu distribuo esse coração para você, eu vou receber misericórdia. Ou seja, eu recebo a distribuição de um outro coração, que obviamente é muito maior do que o meu. Então eu tenho um coração de baixíssima categoria, mas eu entrego para você, olha, um bom pensamento, um olhar amigo, um gesto de paz, um abraço ameno, né? Um beijo, uma solidariedade, uma lembrança, uma flor, uma boa vontade, um pensamento amigo. É do meu coração que eu dou para você. E quando eu dou isso para você, de maneira incondicional, não querendo nada em troca, eu estou sendo misericordioso, estou distribuindo o meu coração. E nesse momento, nesse mesmo momento, o coração cósmico, coração do Senhor, que Jesus representa de maneira mais clara e extraordinária para todos nós, como nosso modelo e guia, esse coração se derrama sobre nós. Por isso que é dando que recebemos. Só que, na verdade, quando você dá, você recebe muito mais do que você dá. Que foi o que Francisco nos disse. Você acaba recebendo muito mais do que você dá, porque é a lei da misericórdia. A misericórdia complementa a brandura, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que esse sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da persona, né? Das coisas egóicas, né? Das coisas que você se coloca como aquele que tem, aquele que é. Mas aqui está falando de alguém que compartilha, alguém que distribui, alguém que oferece. É diferente, né? Para isso nós não podemos julgar o outro, que cada um de nós está num padrão de entendimento. E finalmente nós temos que romper esses grilhões do espírito que nos aprisionam nas coisas da matéria. Interessante isso. O espírito vivifica a matéria, mas nós, como espíritos encarnados, aprisionamos o nosso espírito nas coisas da matéria. Então vem a luxúria, né? Vem o sexo desenfreado, vem a drogadição e todas essas coisas da vaidade, do orgulho, da ambição, da maldade, essas iniquidades todas, que são coisas da matéria que aprisionam o espírito.
O que Jesus veio dizer: liberte o seu espírito. Né? O sermão é isso: liberte o seu espírito. Como? Ofereça o seu coração. O coração representa esse espírito. Ofereça o que de melhor você tem. Você não tem grandes coisas, mas tem um pensamento bom, uma ternura amiga, um aperto de mão, um olhar generoso, um abraço. É isso. Você não precisa ser um luminar para oferecer grandes coisas. Ofereça o melhor de si. Não importa se você não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar outros idiomas, não tem diploma, nada disso importa. Isso são coisas da persona. Nós estamos falando da coisa do indivíduo. Interessante. Persona representa muito aquela máscara, né, que você representava muitos papéis. A persona é mutável. Nós estamos falando do indivíduo. Veja, é indiviso. Isso significa que não se divide. Sabe por que nós somos indivíduos? Porque nós somos deuses. Não tem um pedaço de mim dentro de você, um pedaço de Deus dentro de mim, um outro pedaço de Deus dentro de você, um outro pedaço de Deus dentro. Não tem pedacinho de Deus, caquinho de Deus dentro de cada um, não. Deus é integralmente dentro de cada um de nós. Nós somos deuses, mas deuses completos. Agora, como é que você coloca essa divindade para você? O que eu faço com o Deus que eu sou? Eu deixo ele aprisionado pela luxúria, pela violência, pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição. Está prisioneiro aí. É um Deus, convenhamos, é um Deus de quinta categoria. O Jesus nos propõe o Deus pleno, o Deus luz, o Deus Pai, o Deus amor. O Deus que nos faz a todos irmãos. Ele está integral dentro de cada um de nós. É difícil talvez entender isso com uma visão meramente newtoniana. Mas agora que estamos chegando a uma visão mais quântica dessa história, nós podemos perceber essa integridade de Deus na essencialidade do ser. Então, quando fala da misericórdia, é disso que nós estamos falando. Vá aos pouquinhos, treinando esse Deus que você é, para que ele tome conta do Deus que você não deixa ser. Aos poucos. Não vá de repente pensar que você vai fazer o que Gandhi fez, o que Francisco de Assis fez, o que Chico Xavier fez. Não vamos fazer. Pelo menos eu não vou. Mas vamos aos pouquinhos, olha, cumprimentar o vizinho, né? Abraçar o amigo, falar com o netinho, falar com a netinha. O interesse, o apoio, o amparo, a inspiração, a ajuda, é isso. É essa a proposta. Aos poucos. A doutrina espírita é uma doutrina de educação. Kardec se refere inúmeras vezes à questão da educação. E a educação é esse propósito de você ir aos poucos mudando o comportamento. A ideia de aprendizagem significa que quando você aprende uma coisa, você se comporta perante aquilo diferente do que você aprendia, se comportava anteriormente. Aprender uma coisa, ou seja, educar-se, significa mudar comportamento. O que a doutrina espírita nos propõe é a mudança de comportamento. Muita maneira. O que o Sermão da Montanha nos propõe é a mudança de comportamento. Mude, deixe de ser o homem do mundo e passe a ser um homem que está no mundo, mas não é dominado pelas coisas do mundo. É um desafio. Ele é, como dissemos, né, o modelo e o guia é uma proposta. Se não é uma proposta, se não é modelo e guia, então não é uma proposta. Mas eu acho que é para isso que veio a doutrina espírita. Porque o homem aprendeu com Moisés a questão do Deus único e as leis. Jesus sintetizou aquilo tudo, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os homens também não entenderam, como não entenderam Moisés, não entenderam Jesus. A história que a gente vê aí é a negação do que Jesus ensinou. O Espiritismo então veio para mostrar como é que você consegue amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O como. O Espiritismo veio trazer esse como. O Espiritismo é uma filosofia prática. O Espiritismo não é de você ficar falando, é você ficar fazendo. O Espiritismo é muito além do que receber entidades, escrever mensagem, escrever livro, fazer palestra. O Espiritismo é um processo experiencial, relacional, de integração criatura a criatura, coração a coração. É uma proposta de vida. O Espiritismo é isso. Você é espírita 24 horas por dia. Tem muita gente que pensa que é espírita de centro espírita, que senta, hoje é dia de sessão, eu vou lá, faço a oração, tomo passe, falo, não sei, vou-me embora. Depois lá fora continua vaidoso, orgulhoso, hostil, maledicente. Não é isso. Você só aumentou a sua responsabilidade. Em que medida aquelas coisas estão tocando o seu coração, tocando o seu intelecto e fazendo com que a sua inteligência e sua sensibilidade batam asas, para que você possa voar na direção do reino dos céus.
Essa é a proposta. Então, o Sermão da Montanha é isso. Os aflitos serão consolados, lembrando que é o aflito. Os brandos e os passivos vão possuir uma terra, falando de uma terra nova. Aqueles que oferecem seu coração receberão o coração do Senhor, que é um grande negócio, né? Os pobres de espírito, interessante, o pobre de espírito. Se está pobre de comida, você pede comida, né? Se está pobre de roupa, você pede roupa, né? Se está pobre de emprego, tem um monte aí pedindo emprego. Está pobre de emprego. Quando você está pobre de espírito, você pede espírito. É a mesma coisa. Você está pedindo espírito, né? Pedindo espírito. O que é pedir espírito? Bom, nós cansamos de pedir as coisas da matéria. Cansamos de pedir dinheiro, posição social, prestígio, e essas coisas todas da matéria, né? Roupa e passeios. Cansamos de pedir essas coisas, embora nós, naturalmente, não estejamos descaracterizando nada disso. Cada um dá a sua importância no momento certo, não estamos julgando ninguém. Mas a nossa história, a história da humanidade, é a história do bem material. Veja, a economia, as finanças, a política, o direito, está tudo marcado por essa coisa do bem material. A humanidade clamou na sua história toda pelos bens materiais. As leis que estão estabelecidas são em função dos bens materiais. Nós estamos falando agora de uma outra história. Não vamos mais pedir essas coisas associadas aos bens materiais. Agora estamos interessados nos bens espirituais, os bens morais. Uma nova ética, uma nova moralidade, uma nova relação, uma nova generosidade, uma nova maneira de você viver e conviver. Uma maneira celular. As células, nós temos 50 bilhões de células. E elas convivem apesar das suas diferenças. Nós somos como se fôssemos células dessa grande comunidade chamada humanidade. E são só 7 bilhões. E não conseguimos conviver uns com os outros. Pelo contrário, destruímos-nos reciprocamente. A história da humanidade é a história das guerras da humanidade. É a história da violência da humanidade. Da imposição da humanidade. É a nossa história. Quando você olha assim, os grandes heróis, os grandes nomes, quase sempre são aqueles que destruíram, arrebentaram, mataram, escravizaram. A gente se acostumou com isso, pedindo matéria. Pois o importante, eu tenho terras, eu tenho casa, eu tenho barco, eu tenho isso, eu vou para Paris, eu vou para não sei aonde. É isso. Isso é que é importante. Mas não é importante mais, né? Agora eu estou pedindo espírito, estou pedindo paz de espírito, porque essas coisas não me deram paz de espírito. Quando você olha a história da humanidade, não é a história da paz de espírito, é a história das guerras, da tragédia humana, da miséria humana, da ignomínia humana, da ignorância humana, da maldade humana. Mas nós não somos isso, nós somos deuses. Então está na hora. Isso tudo fez parte do processo evolutivo. Agora está na hora de clamar pelo Espírito, pela luz, pela harmonia, pela paz. Porque é isso, imagine. Essa terra tão bonita, esse planeta de provas e expiações, mas é tão linda a terra. As cascatas, as cores, as luzes, os sons, os pássaros que cantam, os animais para todo lado, o céu, os azuis, os verdes. Olha, é tão linda a terra. É tão linda. Eu tive o privilégio de viajar pelo mundo inteiro e vi como é linda a terra, né? Essa terra tão linda precisa agora da lindeza dos corações dos homens. Imagine uma terra de irmãos, onde ninguém passe fome, onde ninguém esteja desprotegido, onde as pessoas possam ter tudo que elas precisam atendido adequadamente. Essa é uma terra em que o espírito predomina e não a matéria. Enquanto a matéria predominar, o espírito está fora. Agora mesmo vai haver uma eleição no Brasil, né? Só se fala nas questões econômicas. Qual é o seu programa econômico? Qual é o seu programa econômico? Eu não estou discutindo política aqui, nem essa ideia, mas mostrar como é que nós estamos marcados por essa questão. A questão básica, nós temos que falar, e a questão moral? Qual é agora a nossa disposição de oferecer à humanidade, ao nosso país, uma outra visão da relação entre as pessoas, da solidariedade, da comunhão, da integridade, enfim, do amor entre as pessoas. É disso que nós estamos falando, porque esses pobres de espírito vão ter o reino dos céus. É do reino dos céus. Jesus veio para nos ajudar, para que nós pudéssemos implantar aqui o reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus não é uma questão geográfica, é uma questão moral. O reino dos céus está dentro de nós.
Ele está aqui, porque nós somos deuses. Então toda a estrutura de Deus é aqui em mim, integralmente. E Deus é a pureza, a bondade, a justiça, a perfeição. Deus é tudo isso. Então eu sou tudo isso. Quando falo o reino dos céus, são aqueles que querem as coisas do Espírito, ou seja, abdicam dessa priorização absoluta e absurda que tem as coisas da matéria e começam a implantar dentro de si essas coisas do reino dos céus. E aí o orgulho diminui, a humildade aparece, aquela coisa de fazer o outro crescer que nós falamos, né? O egoísmo vai dando lugar à caridade, benevolência, indulgência e perdão. E finalmente, o homem inteligente na Terra não é aquele que tem um doutorado, mestrado, não sei o quê. Realmente é inteligente, ninguém está diminuindo isso. Mas o homem inteligente, efetivamente, na Terra é aquele que faz a Terra ser melhor. Ou seja, é aquele que faz os outros homens serem melhores. E a última etapa é aquela dos puros de coração. Está dito lá nos textos sagrados que os puros de coração verão a Deus. Interessante, né? Porque Deus não é uma pessoa. Então, como é que você vai ver uma não pessoa? Na verdade, ver a Deus significa uma aproximação assintótica da divindade. Você está tão próximo da divindade, está nos textos sagrados. Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. Esse viu a Deus. Eu e o Pai somos um. Ou seja, estabeleceu uma identidade tão perfeita, uma unidade tão absoluta, que é como se fosse o verdadeiro Deus. E é isso mesmo, vós sois deuses. Mas somos deuses pela nossa ação, pela intimidade que temos com a divindade. Deus é amor. Então, toda vez que nós praticamos o amor, nós somos deuses. Mesmo que ainda nosso amor seja de quinta categoria. Mas é aos poucos. O amor se alimenta de amor, como dissemos. A ternura se alimenta de ternura. A luz se alimenta de luz. É passo a passo, pouco a pouco. Por isso temos que ter simples. Nosso coração tem que estar puro, limpo, limpo. Lembrando, o puro é o santo, é o limpo. Né? Os limpos, puros de coração, só que o coração está limpo, não tem mais orgulho, vaidade, ambição, não é? Mesquinhez. Não tem esse egocentrismo, é a amorosidade que vai brotando e tomando conta da pessoa, se assenhoreando. E aí a visão das criancinhas, lembra exatamente a questão da pureza, né? A pureza da criança. Nós somos crianças perante os senhores do mais alto escalão espiritual. Então vamos deixar que esse espírito de criança, puro e simples, né? Ingênuo, ao mesmo tempo curioso, que quer alcançar as coisas, que se assenhoreie de nós. Essa é a proposta, né? Ou seja, pensamentos, palavras e ações de pureza, puros. Então não há em mim mais nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma atitude de vaidade, de orgulho, de ambição, de dominação, de imposição, de extermínio. Não. Isso vai saindo da minha maneira de ser. Então aquela criatura egóica, aquela criatura persona, vai dando lugar ao indiviso, ou seja, ao indivíduo, aquele que não se reparte, é Deus integralmente. Vós sois Deus, é aí que está a nossa divindade. Essa pergunta que a gente sempre faz: o que nós fazemos com a nossa divindade? Vamos deixar que ela se marque, fique tisnada por orgulho, ambição, vaidade, etc.? Certamente não. Então, a proposta do Sermão da Montanha é a proposta das bem-aventuranças, nos leva a essa visão de futuro. São bem-aventurados que têm puro coração. Esses verão a Deus. Quando dissemos ver, Deus não é uma pessoa, não é com os olhos físicos. São espíritos que se aproximam de tal maneira da divindade que é como se fosse o próprio Deus. Jesus é tido por muitas pessoas como Deus. E é isso mesmo, merece. Embora nós saibamos que não é, mas merece. Que nenhuma criatura passou pela terra que nos lembrasse tanto Deus quanto Jesus. Aproximação pela maneira de ser. Então, quais são os fatores críticos de sucesso para a gente avaliar se nós estamos caminhando? Primeiro, nós temos que ser capazes de usar esses recursos recebidos da espiritualidade, todos nós temos isso, adaptando-nos aos cenários que nós vivemos. Nós sabemos que nós reencarnamos no melhor lar que precisamos, temos os melhores pais que precisamos, a melhor família que precisamos. Enfim, há um processo de otimização da reencarnação, porque isso faz parte do processo de crescimento espiritual, da generosidade do mundo maior. Usa as leis sempre a nosso benefício. Então,
utilizar esses recursos da espiritualidade, adaptando-se aos cenários em que nós vivemos, aprendendo a desenvolver virtudes na aplicação do conhecimento adquirido e na vida de relação com a família, com a sociedade, com o trabalho que nos compete e com o mundo. É aquela visão que vai partindo do conhecido para o desconhecido, newtoniana, né? Para viver em paz através da renovação íntima, com muito amor. Então isso começa comigo mesmo, depois com os meus familiares. E vamos ampliando esse círculo cada vez mais, trabalhando isso, apesar das nossas dificuldades. É isso. Então, se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e só restava o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? Nele se encontram o Oriente e o Ocidente. Quando você estuda as religiões, no fundo, todas elas querem isso, mas ninguém conseguiu dizer isso com tanta clareza quanto Jesus, né? O brahmanismo e o cristianismo, a alma de todas as grandes religiões do mundo, porque é a síntese da mística e da ética que ultrapassa todas as filosofias e teologias meramente humanas. No fundo, essas religiões, na verdade, são releitura. A palavra religião, ela tem duas acepções. O religare, que é reunir a criatura ao Criador, e o relegere, ou seja, é uma releitura. Tá? Então, cada religião é uma leitura nova dessa questão da divindade, da relação da criatura com a divindade. Jesus nos propõe isso, uma relação difícil. E a doutrina espírita tenta esclarecer para nós, esclarece para nós essa nova leitura da tua relação com o Criador, oferecendo essa percepção do Sermão da Montanha, essa leitura das bem-aventuranças, para que você vá subindo gradativamente os degraus, conduzindo a sua própria evolução, sabendo que estará sempre amparado, porque seremos consolados, apoiados ininterruptamente, né? Ou seja, o que Jesus disse nessa mensagem suprema do seu Evangelho representa um patrimônio universal das religiões. Tá? Todas convergem nesta mesma verdade, assim como as linhas de uma pirâmide, né? Elas são distantes lá na base, porém elas se unem num único ponto, lá no vértice. Ele vai fechando, chegar lá você tem uma verdade só, que se chama amor, que Jesus colocou para nós da maneira mais clara e precisa possível. Está lá a nossa pirâmide. Então o Sermão da Montanha convida o homem a abdicar daquele velho ego pecador, a despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo, feito em verdade, equilíbrio e pureza. Essa é a proposta, essa é a leitura. Então, nessa vida em sociedade, né, o homem novo deve respeitar o mais velho. Na vida espiritual, o homem velho deve respeitar o novo homem, que é aquilo que a doutrina espírita propõe, o surgimento de um novo homem. É aquele homem velho que ainda está muito pronto, presente em nós, deve respeitar essa proposição desse homem novo, que ao aprender a doutrina espírita, fundado em Jesus, resolve subir os passos dessa escada luminosa que num determinado momento, não sabemos como, mas num determinado momento vai nos levar ao reino dos céus. Então, oremos para que a gente possa fazer isso. Diz lá o texto evangélico que Jesus proferiu essa mensagem depois de ter passado a noite inteira em oração com Deus. Jesus, aquele Espírito puríssimo, a noite inteira em oração com Deus. Aí ele desce e vem fazer o Sermão da Montanha. Imagine a profundidade disso. Nós não somos capazes de compreender isso ainda, né? Ou seja, a noite inteira em oração com Deus. Durante essa noite, naquele colóquio íntimo com o Pai, deve a alma de Jesus ter sido empolgada por uma veemente experiência da divindade. Em cada uma de suas palavras do Sermão da Montanha, vibra ainda hoje o eco de uma grande voz e cintila uma luz tão fascinante que ninguém pode ler estas palavras sem sentir em si algo desse eco divino e vislumbrar algo dessa luz celeste. Todas as vezes que a gente lê o Sermão da Montanha, sobretudo, como repare, o Evangelho segundo o Espiritismo é profundamente, integralmente calcado no Sermão da Montanha. O Evangelho é tudo isso. É ali que está o aspecto ético e moral do que Jesus nos ensinou. São as coisas indiscutíveis
Se são indiscutíveis, a nós que somos aprendizes da doutrina espírita, o que nos cabe é refletir sobre isso e viver isso. Cada vez que a gente lê essas coisas, a nossa emoção se abre, porque realmente é aquela coisa, aquela luz cintilante que ainda está aí, apesar desses 2000 anos, né? Essas palavras têm essa voz divina, né? Mostrando alguma coisa que certamente deve ser a diretriz de nossas vidas. Agradeço muito pela atenção. Muito obrigado. Muita paz a todos vocês. Meus irmãos, acreditamos que, sem pressão alguma, aqueles que não vierem amanhã de manhã, às 9 horas, estarão perdendo excelentes reflexões. Concordam? Então estão todos convidados. A nossa profunda gratidão pelas reflexões nesta noite. Amanhã, o nosso querido César Soares irá fazer um seminário com um título muito interessante: As não novidades, que são as novidades sob a ótica espírita. Então fica o nosso convite. Também, meus irmãos, para aqueles que porventura não possam vir amanhã, na sequência das nossas atividades, nós teremos o nosso querido Divaldo Franco, lá no Estádio do Malé, na quarta-feira, dia 22, 20 horas. Os portões serão abertos às 18 horas. E informamos aqueles que desejam pegar um lugarzinho que levem a sua cadeirinha de praia, porque temos lá em torno de 1.300, 1.400 lugares nas cadeiras de praia e mais uma pequena arquibancada em torno de 300 a 400 lugares. Após isso, então, só será permitido assistir o Divaldo pelo lado de fora do ginásio, através de um telão. Então, todos convidados, e também para o fim de semana que vem aqui conosco, tanto no sábado quanto no domingo, o nosso querido Isaías Claro. Temos também a nossa livraria ali para aqueles que desejarem adquirir uma boa leitura para boas reflexões, que assim o posso fazer. E aqueles que desejarem abraçar o nosso querido expositor, conversar um pouquinho com ele, transmitir um pouco de retorno de gratidão através de um olhar e de um abraço, ele estará à disposição há alguns minutos. Tá bem, meus irmãos? Então, com estas reflexões, vamos... O risoto tem risoto amanhã, mas os nossos ingressos, eu acho que já... Os nossos tickets já esgotaram, Marne? Eu acredito que tenha poucos ainda, com o Silon. Mas aí tem poucos ainda, Silon. Isso, desculpa, meu amigo, eu não te vi aí. Então, aqueles que desejarem assistir a um seminário e depois comer um risoto, ainda temos alguns. Galeto também, maionese também. Que serve para colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos aqui, vivenciando a verdadeira caridade, para mantermos uma instituição como esta, colocando aqui em prática o que aprendemos aqui com a doutrina espírita. O nosso muito obrigado, desejamos a todos uma boa noite, vamos em paz e que Jesus nos abençoe.